Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Paranapanema. Inicialmente, vamos testar a conexão das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Eu pediria apenas que quem não estiver falando no momento, que deixasse o microfone desligado, para não ficar com microfonia, tá? Bom, ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom. Rafael Gustavo. Rafael Barros. Boa tarde. Ok, obrigado. Nós temos também o Semadem. Boa tarde, Joaquim. Aqui pelo Semadem, Giovanni Dorif, da Meteorologia. Ok, eu não recebi ainda a sua apresentação, se você pudesse encaminhar. Eu enviei agora há pouco. Que não chegou. Vê de novo se você manda. Eu vou reenviar então. Ou se não, manda para o meu, Joaquim, tá? Ok. CBH Paranapanema. CBH Paranapanema. Bom, ela está no telefone. CTG. Está aqui a CTG aqui da Paranapanema, está o Maurício, Dayana, Ivan e o Norberto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ok, obrigado. Votorantim. Boa tarde a todos, aqui é Erivaldo, Votorantim Energia. Obrigado. DAE de Piraju. Boa tarde a todos. Aqui o Francisco, do meu lado, e Regis. Boa tarde. Ok, obrigado. Bom, eu vou chamar como está aparecendo na tela. Então, CBH Paranapanema de novo. Se vocês pudessem agora se comunicar. Vocês estão escutando CBH Paranapanema? Bom, tem um CBHPP. CBHPP, eu não sei o que Não, tem dois. Tem o CBHNP. Você podia se identificar agora? Boa tarde, Carlos Ágio, do Norte Pioneiro, Paraná. Ok, obrigado. Bom, então, o Comitê Paranapanema aqui está com dificuldade, eu não sei se não estão ouvindo. Tem dois comitês do Paranapanema, tem CBHPP e tem CBH Paranapanema. Vocês escutam? Bom, se estão ouvindo, devem estar. Bom, nós vamos iniciar a nossa reunião, como sempre fazemos. Nós começamos com a apresentação do Semadem sobre as condições meteorológicas verificadas e também a parte de uma certa previsibilidade futura eu vou chegar, então ele mandou para mim. Então vou só repassar aqui. Bom, então vamos já dar início à nossa apresentação. Giovanni, eu vou já botar na tela e você pode começar a apresentação, tá? Só um minuto que eu vou botar na tela. Ok. Pode começar, tá? Tá, ok. Podemos então já passar para o segundo slide, onde a gente vai ver as chuvas dos últimos 7 dias. Na figura da esquerda tem o volume acumulado, né, na escala colorida que está aí.
a gente percebe ali entre o norte do Paraná e São Paulo, que é onde está a bacia, chuvas aí entre 20 e 60 milímetros. Tem um pontinho ali com um pouco mais de chuva, mas não é uma área tão grande, é só um ponto de observação que acaba no mapa sendo extrapolado. No mapa da direita, a gente tem a diferença entre aquilo que choveu e o que seria o normal para a época, né? Tem um pouco de azul e fica um azul mais escuro exatamente naquele ponto, né? Não, mas não é para Tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é o Comitê de Paranapanema que agora abriu o microfone. Comitê, quer se identificar agora? Então, pode continuar, Giovana. Depois eu apresento eles. Tá ok. Então, como eu ia dizendo, com relação ao que seria normal para esses últimos 7 dias na bacia, a gente tem um ponto ali no meio, onde foi observada uma chuva um pouco maior, onde superou o normal, né? Mas em grande parte da bacia, a chuva está nessa última semana dentro da normalidade, lembrando que a normalidade para essa época é bem pouca chuva, né? A gente está no período seco aí. Norte do Paraná ainda pega às vezes um regime mais do sul, que tem mais chuva ao longo do ano, mas de qualquer forma ela é menor nessa época. Próximo slide. Essa é a chuva dos últimos 30 dias. Naturalmente aparece um volume maior, né, acumulando mais tempo. E na figura da direita, quando a gente olha a anomalia, que seria a diferença com o normal, parte da bacia está sem coloração, que significa dentro de uma faixa normal, e a parte mais ao sul ali da bacia, a gente percebe tons de amarelo, laranja, que seria um pouco abaixo da média. Então, nos últimos 30 dias, a chuva variou entre normal a um pouco abaixo do normal na bacia do Paranapanema. Próximo slide. Aqui a gente tem um período maior, que seria o ano hidrológico, começando no 1º de outubro do ano passado até essa semana, né? Na esquerda, mais uma vez, a gente tem um acumulado de chuva e a gente percebe aí valores ali na faixa acima de 1.100 milímetros, né? Nesse período todo. Isso, com relação ao normal, a gente pode perceber na figura da direita, onde inclusive, né, tem o contorno também da bacia, essa linha branca é o contorno. Na maior parte da bacia a gente tende a ter cores quentes, que seria abaixo da média, mas em alguns pontos, algumas áreas ali bem ao sul da bacia, indo para o centro do Paraná, a gente tem uma área com anomalia positiva de chuva. Então tem uma distribuição irregular da chuva, né? Uma tendência, um predomínio um pouco maior de chuvas abaixo da média, mas com alguns pontos de chuva acima da média no ano hidrológico. Próximo slide. Aqui a gente tem essas colunas em azul, é o quanto choveu mês a mês nos últimos 24 meses. A linha cinza representa a média de longo termo, né? Então, quando essa coluna azul está acima da linha cinza, é porque choveu mais do que a média. E o contrário, né? Quando essa coluna está abaixo, é porque choveu menos do que a média. No canto direito inferior da figura, a gente tem o mês de julho, mês corrente, onde a gente percebe que a coluna azul está praticamente ali no meio da altura até a linha cinza. Então, aí, essa leitura é até o dia 9 de julho, né? Então, em 9 dias do mês, já chegou na metade, praticamente, aí, né, da climatologia. Então, está indo bem, tá? Está dentro da normalidade, parece até um pouquinho mais, né? Nesses primeiros 9 dias do mês, teria até chovido um pouco mais se a gente distribuísse por igual ao longo do mês. Mas isso não é verdade nessa época, onde a chuva não é distribuída igualmente dia a dia. Ela vem por episódios de frentes frias. Nessa época, basicamente, as frentes frias. Então, vem um episódio de frente fria, chove, só vai chover de novo quando uma nova frente fria se aproximar, tá? E olhando o histórico dos últimos 24 meses, tem uma oscilação entre meses acima da linha cinza, abaixo da linha cinza, com um predomínio de meses abaixo da linha cinza, né? Alguns meses a gente teve acima da linha cinza. O último deles mais significativo foi outubro do ano passado, né? Foi o início do ano hidrológico. Naquele mês choveu bastante, a gente percebe aí que tem uma boa quantidade acima da linha cinza, em torno de 30%, 40% ali acima da média.
E no ano anterior, no ano hidrológico anterior, ele foi bem positivo, que foi o de outubro de 17 até março ali de 18, né? Com exceção de fevereiro, todos os meses daquele ano hidrológico tiveram chuva acima da média, tá ok? E desses meses desse ano, a gente falou agora de julho, junho, aliás, o mês anterior ficou abaixo da média. Maio ficou dentro da média, abril ficou um pouco abaixo, aí a gente teve março e fevereiro dentro da média e janeiro um pouco abaixo. Voltando para dezembro, foi um mês ruim, foi um mês que teve um bloqueio, choveu pouco em várias bacias aí do centro-sul do país, e a bacia do Paranapanema não foi diferente. Em dezembro teve bem pouca chuva, aí, bem abaixo da média, e isso tem um reflexo porque é o mês onde se esperaria mais chuva, né? Vejam pela linha cinza ali que o mês de dezembro é o mês onde tem mais chuva, são quase 200 milímetros ali na bacia, né? E choveu um pouco mais da metade, tá ok? Vamos agora dar uma olhada no próximo slide, onde a gente começa a olhar para o presente e aí olhar para o futuro. Até agora a gente olhou para o passado. Esse aqui é um presente recente, uma imagem de satélite de ontem, que mostra a ausência de nuvens em boa parte do país, inclusive na bacia do Paranapanema. A gente percebe uns coloridos lá na Argentina. Aqueles coloridos são nuvens mais carregadas associadas a uma nova frente fria, né, que no dia de hoje já está no Rio Grande do Sul, né. Então vamos olhar agora no próximo slide se essa frente fria vai trazer chuva para a bacia. Na figura da esquerda tem um acumulado de chuva em 7 dias e a gente percebe chuva só em parte da bacia ali, né? Pega o Paraná, tem ali alguma chuva, né? Na figura da direita a gente tem a anomalia, né? O quanto essa chuva estaria fora, abaixo ou acima da média. E a ausência de coloração ali entre o norte do Paraná e São Paulo mostra que essa chuva está dentro da média. Próximo slide. Aqui com um recorte, um destaque para a bacia de interesse, né? Então a gente percebe que só no sul da bacia ali que vai ter alguma chuva com essa frente fria. No gráfico da direita, são várias linhas pontilhadas coloridas, são diferentes previsões, né? Diferentes membros de previsão. O preto seria o determinístico, né? O que a gente esperar seria o mais provável, mas não necessariamente o que vai de fato acontecer. Porque a grande dispersão daquelas linhas coloridas, ali entre o dia 19 e 21 de julho, indica incerteza na previsão, tá? Isso significa que esse sistema meteorológico ele tem uma incerteza com relação ao volume de chuva precipitada ali dentro da bacia, tá? Então a gente aponta aí para 10 milímetros em 7 dias, 18 milímetros em 10 dias, mas com uma grande variabilidade aí dependendo da previsão, né? Variando ali entre 70 milímetros, aquela linha mais alta, e algumas próximas de zero, tá? Isso acontece porque essa frente fria particularmente não é muito forte, né? E os processos na atmosfera que geram essa chuva, que vai ser pontual, não são chuvas generalizadas, são processos de escala pequena que os modelos atmosféricos têm dificuldade de resolver, dificuldade de simular, tá? Então é possível, a interpretação disso é que em algumas áreas nem vai chover, em outras a gente pode ter alguma pancada de chuva mais forte, localizada, isolada. Tá ok? Próximo slide. Aqui a gente tem para a segunda semana, no nosso horizonte de previsão. Então aquele mapa anterior era para a primeira semana. Esse aqui já é para a segunda semana e aparece um pouco mais de chuva ali no Paraná, certo? Sugerindo que na semana seguinte a gente vai ter uma nova frente fria e essa nova frente fria provavelmente vai ser um pouco mais intensa, vai conseguir trazer mais chuva. Na figura da direita a gente percebe inclusive um pontinho azul ali no meio do Paraná, né? Ou seja, chuva acima da média ali no meio do Paraná, indicativo de que de fato essa frente da segunda semana pode trazer um pouco mais de chuva, né? Mas quando a gente olha, é uma anomalia positiva, é uma chuva um pouco acima da média, num pontinho ali, mas para essa época são volumes pequenos, né? A gente está vendo ali no gráfico da esquerda 10, 15, 20 milímetros, não é isso só numa parte da bacia, tá? Então mesmo sendo uma frente que vai trazer um pouco mais de chuva, que em algum ponto até pode ter uma chuva acima da média,
são chuvas pouco volumosas, porque o normal dessa época é ter muito pouca chuva. Ok, Joaquim? Agradeço aí o espaço e eram essas informações que eu tinha para passar, fico à disposição. Ok. Nessa época do ano, eventualmente, são episódicas as oportunidades de enchimento por chuva, né? Então, vamos continuar fazendo a questão da gestão mesmo, né? Exato. Ok. Bom, eu vou então tentar de novo a apresentação do pessoal do CBH Paranapanema. Se vocês agora pudessem abrir o microfone e se apresentarem. Estamos em Presidente Prudente, estávamos sem áudio, não pegamos o início da reunião. Agora nós estamos com áudio e estamos presentes aqui. Desculpa, Soraya, eu interrompi você. Ok. Soraya, agora você. CBH Paranapanema, vocês podem agora falar, Soraya. Não. Agora sim. Boa tarde, Soraya, secretária executiva adjunta do Comitê do Paranapanema e também secretária executiva do Médio Paranapanema. Emílio, Comitê do Médio Paranapanema. Ok. Bom, então vamos partir para a apresentação do ONS. ONS, vamos botar em tela a sua apresentação, tá? Ok, Joaquim, muito obrigado. Vamos dar início à nossa apresentação para o dia de hoje. Próximo slide, por favor. Primeiro, apresentando a topologia, só para lembrar a todos a capacidade de armazenamento aí na bacia. Então, nós temos uma capacidade máxima de armazenamento em termos de volume útil nos 4 reservatórios, Jurumirim, Chavantes, Mauá e Capivara, em torno de 12.598 hectômetros cúbicos, e um volume morto de 15.884 hectômetros cúbicos, que daria um total de volume armazenável nessa bacia de 28.482 hectômetros cúbicos. Então, essa é a água que estaria disponível no máximo na bacia do Paranapanema. Próximo slide, slide número 4, dá conta da situação atual de armazenamento na bacia. Então, em Jurumirim, temos 1.261 hectômetros cúbicos armazenados hoje, de volume útil. Em Chavantes, 1.417 hectômetros cúbicos, de volume útil. Mauá, 616 hectômetros cúbicos. E Capivara, 4.151 hectômetros cúbicos, fazendo um total, até o fechamento do dia de ontem, de 7.445 hectômetros cúbicos, que dá aproximadamente 59%, pouco menos de 60% do armazenamento da bacia. O volume total armazenado seria 23.329 hectômetros cúbicos, se somar o volume morto, né? Então, volume morto mais esses 7.000 dá 23.329 hectômetros cúbicos. Próximo slide. Vamos passar agora a questão da operação das usinas hidrelétricas em 2019, na bacia do Paranapanema. Próximo slide número 6. Temos aí a operação em Jurumirim. Jurumirim iniciou janeiro com 17,14% de armazenamento. E com isso, as afluências que ainda estavam muito baixas no início do ano, chegou a cair para 12,42%, por volta de fevereiro, mais ou menos, foi o nível mais baixo de armazenamento em Jurumirim. E aí iniciaram-se, a partir do início da sala de crise, iniciou-se a recuperação do reservatório e hoje se situa no fechamento no dia 11, né, que é o dia de ontem, fechou em 39,85%, quase 40% de armazenamento em Jurumirim, praticando essa política que ficou definida aí de defluência. Observamos aí que ao longo do mês de abril as afluências e defluências estavam só um pouquinho acima das defluências, e em maio e junho, principalmente, tivemos eventos de chuva, né, são as frentes, conforme o Giovanni falou aí,
essa entrada dessas frentes propiciaram uma recuperação mais rápida do reservatório, porque nós tivemos, então, uma afluência bem mais alta do que a defluência que vem sendo praticada aí de 60 metros por segundo. Próximo slide número 7. Chavante. Também começamos o ano num valor muito parecido, 17,62%, quer dizer, ambas, tanto Jurumirim quanto Chavante, estavam ali em torno de 17%. Chegou a cair em fevereiro, em final de janeiro, né, para 14,79%, foi o valor menor de armazenamento em Chavante. A Jurumirim caiu para 12 e pouco, Chavante caiu para 14 e pouco. E aí depois, com o início da sala de situação, a gente começou a implantar uma política de menores valores de defluência, e com isso também, e a chegada também de episódios de precipitação, conseguimos recuperar o nível de armazenamento e fechamos o dia de ontem com 46,61. Então, Jurumirim fechou em quase 40 ontem e Chavante fechou ontem em mais de 46% de armazenamento. Observa aí que a defluência está em torno de 100 na UH Chavante, e as afluências estão sempre maiores que as defluências, o que indica que a gente ainda vai continuar armazenando durante algum tempo, enquanto essas afluências continuarem maiores. Próximo slide número 8, seria a Capivara, a operação em Capivara. Capivara começou o ano um pouquinho melhor que as duas, que Jurumirim e Chavante, começou com 44,61% de armazenamento. Em fevereiro, até o final de fevereiro, caiu para 18,2%, ou seja, um armazenamento bem baixo, né? E depois, com a implantação aí da sala de situação e a evolução da ocorrência de precipitação, o aumento nas vazões afluentes, conseguiu-se promover uma recuperação. Teve até um episódio ali em junho, uma vazão afluente muito mais alta, chegou a um pico maior que 2.500 metros por segundo, e aí, com isso, o reservatório fechou o dia de ontem com 72,5% de armazenamento. Então, melhorou bastante significativamente a situação de armazenamento na UH Capivara. A gente observa aí que as defluências que vêm sendo praticadas praticamente desde fevereiro é em torno de 500, um pouco mais, um pouco menos que 500, mas não muda muito. E as afluências, às vezes, com a ocorrência da entrada das frentes, a gente tem então uma recuperação, um aumento no armazenamento, e depois fica só operando como se fosse fio d'água, ou seja, a afluência fica mais ou menos em torno dos 500 também. Próximo slide, número 9. Resolvemos incluir esse slide que não tinha nas apresentações passadas, que é o slide de Mauá. É mais assim, para mostrar a vocês que Mauá é uma usina muito sensível, ou seja, ela tem um reservatório menor que os outros, e ela ainda pega um regime de chuva do sul, quer dizer, então qualquer água que chega lá ocasiona uma recuperação muito rápida do reservatório. Ela iniciou o ano com 19,64% de armazenamento, chegou a um valor mínimo ali em fevereiro, em torno do dia 18, 19, de 8,11% de armazenamento. Depois ela recuperou, conseguiu chegar a 82%. E, por último, agora chegou a 100%, recentemente em junho, né? Chegou a encher totalmente, inclusive verter, né? Estava vertendo lá. E agora fechou o dia de ontem com 92,28%. Então, basta a afluência estar um pouquinho acima da defluência, que ele consegue recuperar rapidamente e chegar a um armazenamento total de uma forma bastante rápida. Próximo slide número 10. A gente fala só para lembrar a questão das restrições, né? Restrições hidráulicas, a gente iniciou o ano sabendo que tinha uma declaração do agente de que 55 metros cúbicos por segundo seria uma vazão mínima que atenderia as restrições ambientais, com essa vazão de 55. Porém, o agente também declarou que no contrato de concessão existia uma restrição de 147 metros cúbicos por segundo, que é para atender
a geração numa usina hidrelétrica, uma PCH que tem lá chamada Paranapanema, que fica jusante. Depois tem um histórico aí que fala do ano 2000, que conseguiu se praticar valores menores, né, de 90 metros cúbicos por segundo. E depois a gente iniciou, a CTG iniciou gestão junto à ANEEL para poder modificar essa defluência mínima para 60 metros cúbicos por segundo até o início do período seco. Na verdade, até o final do período seco, né? Na segunda reunião da sala de situação, ficou decidido que a partir da proposta do ANEEL seria praticada uma defluência em Jurumirim de 100, de forma a propiciar um maior equilíbrio na bacia, para a gente jogar um pouco de água mais para jusante. E quando chegou na terceira reunião, a gente viu que essa medida foi acertada, mas que a gente poderia recolher de novo, começar lá a praticar já os 60 metros por segundo, conforme a ANEEL permitiu, a partir do início de junho. E assim foi feito, e está com esses 60 desde então. Então, a gente está praticando os 60 metros por segundo até o final desse período seco. Próximo slide número 11, é a questão das restrições em Chavante, né? A vazão defluente mínima que a gente conhecia no início do ano seria 73 metros por segundo, para atender justamente, e esses 73 atenderiam a mínima do histórico, né? No início de 2019, considerando aquela questão de Jurumim estar defluindo 147, Chavante estava defluindo um pouquinho mais, 177, porque ela também é uma usina que tinha lá a sua geração e vinha defluindo 177. Na primeira reunião da sala de situação, que foi dia 1º de março, a gente já recolheu ela para 100 metros cúbicos por segundo. Então, a partir de 1º de março, começou a praticar 100. Na segunda reunião, não teve modificação na política de Chavante. E na terceira reunião de situação, a gente decidiu por praticar os 100 até o final de maio, pelo menos. E estava sinalizando que poderia praticar o mínimo, que seria 73, a partir de 1º de junho. Porém, na quarta reunião, a gente tomou conhecimento que a defluência mínima para Chavante seria 85 metros por segundo, conforme a nova declaração de restrição feita pela CTG Paranapanema, para atendimento a Q710. Então, ficou decidido nessa quarta reunião que iria se operar Chavante justamente com 100, para poder manter duas máquinas operando no mínimo de potência. Então, ficou operando Jurumirim com 60 esse tempo todo e Chavante ficou operando com 100 metros cúbicos por segundo. Próximo slide número 12. Aí fala um pouco da UHE Capivara. No início do ano a gente tinha essa defluência mínima de 192, tinha sido declarada anteriormente, dizendo que as restrições ambientais também eram atendidas com 192. Capivara estava mantendo defluências em torno de 900 metros cúbicos por segundo médios em fevereiro de 2019, e quando entrou a primeira reunião da sala de crise, que foi 1º de março, a gente passou a defluir 570, em torno de 500, né? Que é como vocês viram ali no gráfico, que fica a defluência em torno de 500 metros cúbicos por segundo. Entretanto, a gente sabe que até final de novembro esse valor pode até diminuir um pouco. E a gente também recebeu, nesse entretempo, da última reunião para cá, recebemos também uma declaração nova da CTG Paranapanema, sinalizando que agora novo valor de defluência mínima é 276 metros por segundo para atendimento à vazão Q710. Então, o novo valor mínimo a ser praticado seria 276. Então, esse valor que está em torno de 500, pode ser que em algum momento se reduza, mas não pode violar esse valor mínimo de 276 metros por segundo. Próximo slide. A gente daria agora início à apresentação das nossas simulações até o final de outubro, né? Então, próximo slide 14 seriam as premissas.
Então, as premissas, em primeiro lugar, os cenários de afluência que a gente usou. Então, a gente usou 2 cenários. Um cenário um pouco pior e um cenário um pouco mais conservador, que é o cenário médio. Esse cenário pior, se a gente pegar, a gente usou o modelo SMAP com a precipitação dos últimos 13 anos, ou seja, desde 2006 até 2018. Pegamos a chuva que ocorreu nesses anos e rodamos o modelo chuva-vazão, partindo agora desse patamar que a gente está de armazenamento nas bacias, de vazão nas bacias. Então, o que acontece? Isso resultou em valores de vazão, cenários, né, de vazão previstos, que indicaram que o pior ano foi a precipitação ocorrida em 2012. Na última reunião, esse pior ano era o ano 2017. E agora, ele estava muito próximo ao 2012, e agora o 2012 ficou pior que 2017. Então, o nosso novo ano, assim, pior daqui para frente até final de outubro, seria o ano 2012. Tá? E o cenário médio seriam os 5 piores anos dos últimos 13, que seria 2006, 2010, 2012, né, que é o pior de todos, 2017 e 2018, que também foi um ano bastante ruim. São os 5 piores anos de precipitação entre os últimos 13. Em termos de defluências, a gente tinha acertado, conforme a Ana falou na última reunião da sala de situação, que Jurumirim a gente iria ficar nesses 60 metros por segundo, até que ela alcance, o reservatório alcance 50% de armazenamento. A partir de um armazenamento de 50%, a gente passaria a praticar 80 metros por segundo e continuaria acumulando aí água até alcançar 60% de armazenamento. E quando chegasse em 60%, em Jurumirim, a gente poderia praticar, então, 100 metros por segundo, que aí, praticando esses 100, já não teria mais aquela restrição lá na usina de Piraju. Piraju poderia gerar o tempo todo, e a gente ficaria já com uma folga maior. Tá? Então, isso seria para armazenamentos superiores a 60. Foi assim que foi simulado. Na UHS Chavante, a gente continua com os 100 e pratica esses 100 metros por segundo até que se alcance 60% de armazenamento. Eu coloquei assim, como não se decidiu nada a partir dos 60, eu deixei que a partir de que ele alcance 60% de armazenamento, eu deixei livre. Ou seja, deixei o simulador decidir, e ele geralmente decide pela manutenção dos armazenamentos. Em Mauá, a política de manutenção de nível, para basicamente convertimentos sendo acumulados lá em Capivara. E Capivara, tentando se procurar uma estabilização no armazenamento em cerca de 60%. Isso seria o ideal. Então, essas foram, em princípio, as premissas consideradas para entrar na simulação. Próximo slide. Próximo slide, a gente já tem no slide 15 os resultados para o ano 2012, ou seja, a pior precipitação dos últimos 13 anos, no pior dos casos desses últimos 13 anos aí, a simulação indicou que Jurumirim chegaria ao final de outubro com 56,38% de armazenamento, Chavante chegaria com 54,17% de armazenamento, Mauá ficaria com 66% de armazenamento, e Capivara a gente desce, mas se eu conseguir descer até 70%. Poderia descer um pouco mais, mas aí teria que turbinar mais, ou até começar a verter, não tem muito sentido. A água que produziu-se aí, vinda de cima, acabou produzindo só uma queda de 72% para 70,11% de armazenamento ao final de outubro. Próximo slide seriam os resultados com aquele cenário médio, né, que seria a média desses 5 anos do resultado do modelo SMAP. E aí nós temos que Jurumirim passa, então, a ter um armazenamento, em vez de 56,38, passa para 64,37, uma situação melhor ainda em termos de armazenamento, e Chavante passa aí de 54,17 para 58,82, ou seja, ambas as usinas ganham bastante armazenamento,
ficam com uma situação mais confortável. Mauá, nesse caso, dessa média dos 5 anos, chega a 100% lá no final, ou seja, é uma usina que realmente rapidamente ela recupera e chega a 100%. Então, provavelmente vai estar vertendo aí. E Capivara, partindo dos 72, também desce só para 70%. Fica com 70% ao final do período. Próximo slide seria as conclusões, né, em relação às simulações. Então, conclusões que a gestão dos recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema deve considerar a interdependência dos reservatórios. É importante simular a bacia como um todo. As simulações que foram feitas seguiram as regras definidas na sala de crise da bacia do Paranapanema, ou seja, as regras que foram estabelecidas na última reunião. E aí, as duas conclusões, que é com o cenário baseado no processamento do modelo SMAP, com a precipitação histórica do ano 2012, que é a menor precipitação dos últimos 13 anos, os armazenamentos ao final de outubro de 2019 deverão se situar em 56% para Jurumirim, 54% para Chavante, 66% para Mauá e 70% para Capivara. E se a gente utilizar a precipitação dos anos média, né, dos anos 2006, 2010, 2012, 2017 e 2018, rodando o modelo SMAP, a gente chegaria a armazenamentos de 64% em Jurumirim, 59% em Chavante, 100% em Mauá e 70% em Capivara, respectivamente. Então, isso é o que eu tinha aqui para apresentar. Agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Obrigado. Ok. Eu acho que foi importante essa apresentação no sentido de dar algumas perspectivas futuras, né? Então, já se nota a tendência, né, de recuperação do sistema. Mesmo no pior cenário, todos os reservatórios ficariam no entorno de 50% acima, né? Então, mais do que 50%. Então, acho que é uma informação importante que mostra o acerto da política que nós estamos adotando hoje, né? Bom, então eu vou colocar então para a CTG se ela quer fazer alguma consideração nesse momento, né? John, eu fiquei só uma dúvida em relação à Capivara. Você manteve... Eu vou mandar uma outra para ti, tá? Uma turbinada de 500 metros para ele chegar aqui no YouTube em 70%, né? Foi isso? Isso, eu vou te mandar. Isso mesmo. Ah, tá. Porque, na realidade, como seria uma vazão, digamos assim, mínima, né? Com 2 unidades geradoras, só que lá você tem 4. Então, quer dizer, assim, poderia chegar até menos, né? Dependendo do INS ou se você for atingir aquele objetivo de manter o reservatório em 60%, né, Guilherme? Eu acho. É o seguinte, na verdade, em alguns momentos a gente defluiu um pouco menos que os 500, tá? E assim, poderia ter defluído um pouco mais, que chegou em alguns dias só, tá? Porque é uma simulação diária, em alguns dias chega aquele valor mínimo de 276 e tal, mas não é necessário, eu posso aumentar essa defluência tranquilamente. É porque eu quis evitar vertimento, na verdade, entendeu? Ficar vertendo à toa. Quer dizer, não é à toa, vai jogar isso para Rosana, para Taquarussu, para o restante da bacia. Mas eu posso ter valores menores que 70% de armazenamento, sim, tá? Não, desculpe, Guilherme. Eu acredito o seguinte, que você não vai ter invertimento não, tá? Porque aí, como você está com uma vazão mínima, na realidade você tem 4 unidades geradoras lá que você poderia turbinar mais para evitar o vertimento. Então eu acredito que daria para manter em 60%, tá? Eu posso refazer as simulações se você quiser e te mando depois calibrando para chegar em 60%. Porque assim, o conforto é muito grande, né? Pode aumentar essa geração tranquilamente para chegar em 60%, que é o valor que a Ana mais ou menos estipulou que seria um valor de equilíbrio, né? Obrigado.
Ok. Então, eu vou tentar fazer um resumo para clarear um pouco mais a proposta que o ONS apresentou. Então, nesse momento que ele estava falando, eu fiz aqui uns gráficos e vou apresentar agora, tá? Para esclarecer um pouco mais. Bom, ele começou por Jurumirim. Então, qual foi a lógica que foi discutida aqui? É que nós manteríamos essa política de liberação de 60 metros cúbicos por segundo até que Jurumirim atingisse os 50% do seu volume útil, tá? Então, hoje está com cerca de próximo de 40%, então você chegando lá nos 50%, você estaria então liberado para aumentar a vazão para 80 metros cúbicos por segundo, tá? Passado de 60%, entre 50% e 60%, então ficava praticando 80%, então passado de 60%, então liberaria pelo menos os 100 metros cúbicos por segundo, que equilibraria inclusive com a PCH que tem a jusante, né? Ficaria sem restrição de liberação. Então, qual seria a continuidade, caso a caso? Jurumirim, então, manter 60% até atingirmos 50%. Quando atingir 50%, já dá um salto para 80%, tá certo? E o segundo salto só aconteceria a partir de atingir 60%, tá? Então, essa é a perspectiva futura até outubro em termos de planejamento para trazer o sistema a níveis confortáveis ao final do período seco. O segundo reservatório, Chavantes, a política seria manter os 100 metros cúbicos por segundo até atingir 60% e, a passado dos 60%, então, tentar equilibrar o sistema para ele ficar no entorno de 60%. Tá? Então, como política de operação final, tentar que ao final do período seco ele fique pelo menos com esses 60% de armazenamento. O terceiro, que foi Capivara, ele está acima, tá certo? Mas o compromisso seria também manter o reservatório acima de 60%. Então, a política de operação no dia a dia, eles definem, né, claro, mas com o compromisso de procurar deixar o reservatório em níveis acima de 60%, tá? E para Mauá, é uma operação um pouco... Não, pode tirar aí, Mauá não precisa não. Mais complexa, que aí ele opera de acordo com o que achar mais adequado, porque é um reservatório que tem uma recuperação muito alta. Então, ditas essas palavras, eu abro para as pessoas poderem perguntar e dialogar com essa apresentação que foi feita e esses comentários que eu fiz. Então, começando pelo CBH Paranapanema, como o CBH Paranapanema está vendo a recuperação e o cumprimento, vamos dizer assim, dos compromissos que nós tínhamos planejado para essa operação no período seco. Então, por favor. Bom, acho que o que tem acontecido é que as recuperações são devido a esse regime de operação, né, que se implantou, porque, de fato, as chuvas ainda estão sensivelmente abaixo das médias, né? A gente percebe aqui na região que só está sendo mantido o nível, melhorando o nível por conta desse regime de operação. Então, essa sala ela foi extremamente útil. Agora, com relação às propostas, só ficou uma questão com relação à Capivara. Então, só saber qual seria o volume de fluido até 60%, até que atingisse 60%. Vai mudar esse volume de fluido ou não? Só um minuto. Vou passar para o Guilhom. Guilhom, Capivara. Porque ele quer saber em relação ao volume de 60%, não tem uma vazão, porque ela vai ficar muito, pelo que eu entendi, vai ficar muito em função da afluência, né? Então, você vai ficar jogando afluência e defluência, mas que
deixando o reservatório não descer de 60%. É isso? Então, você não fixou uma vazão pré-determinada, você fixou um nível e vai ter um compromisso, vamos dizer assim, de procurar estabilizar o reservatório em 60%, no mínimo 60%. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai ficar sempre acima de 60%, ou seja, nosso compromisso é esse. Então, provavelmente, conforme as vazões vão ocorrendo, isso aqui é só uma simulação, mas, na verdade, conforme as vazões vão ocorrendo, a gente vai podendo aumentar a defluência, aumentar a geração lá em Capivara e cair um pouco desses 70%, chegando a valores superiores aos 60%, tá? Tá, então, comitê, a proposta é deixar acima de 60%, tá? Então, não é fixar vazão, mas fixar um patamar mínimo que é considerado, vamos dizer assim, dentro da normalidade, que é acima de 60%. Deu para entender um pouco? Sim, ok. Ok. Tem mais alguma questão ligada à apresentação que vocês gostariam de perguntar nesse momento, que agora é a hora de tirar dúvidas. Então, vocês estão vendo o seguinte, os reservatórios estão recuperando, conforme vocês mesmos percebem, essa recuperação está se dando em função dessa política de operação, de contenção das vazões defluentes, mas tentando também equilibrar o sistema, que não adianta só travar um reservatório e deixar o sistema desequilibrado. Então, também olhando o sistema como um todo, tá certo? Mas levando a uma situação de relativo conforto ao final do período seco. Ao final do período seco que nós estamos considerando é o final de outubro, onde as condições já se alteram e aí nós vamos discutir novas perspectivas, mas aí já dentro de uma visão de um período chuvoso, onde as coisas acontecem com mais rapidez, né? Não depende tanto da questão da gestão. Então, eu pergunto aos demais participantes se alguém gostaria de comentar sobre essas políticas de operação, de preservação dos reservatórios e manutenção de condições adequadas de atendimento a todos os usuários. Não. Então, eu vou apresentar... Joaquim, sim. Eu tive uma dúvida na sua apresentação. Pode falar, pode falar. É o seguinte, Maurício da CTG, tá? Paranapanema. Quando você fala em manter o nível, né, aquela política para Jurumirim e Chavantes, tem que também, como que vai ficar, eu não entendi bem como ficaria a defluência, porque nesse caso aí vai depender muito da sua afluência, por exemplo. Vamos pegar lá Jurumirim, chega a transparência aqui, tá? Hoje está com em torno de quase 40%, aí ele chega lá em 60%. Por exemplo, 55%. Aí a gente começa a defluir 80 metros por segundo. Só que se a vazão afluente estiver menor do que 80 metros, né, o nível vai baixar. Aí nesse caso aí vai chegar para baixo de 50%, aí a gente volta a reduz a vazão para defluente para 60 metros, é isso? Veja lá o nome que está escrito aí. Vazão máximo, quer dizer, você pode ir adequando a vazão no sentido de que se a vazão ficar, você botar 80, a vazão ficar 70, 60, que você notar que o sistema está ficando desequilibrado, você pode perfeitamente voltar para uma vazão adequada naquele momento que você tiver. Você tem a liberdade de operar. O que nós estamos discutindo é uma vazão máxima programada. Não é que passou de 50, no dia seguinte você bota 80. Você vai estar em condições de botar 80 sem ninguém discutir com você essa política de operação. Agora, claro, a gente entende que você vai operar o reservatório entre 50% e 60%, tentando equilibrar os reservatórios, e não no dia seguinte botar 80% para depois ter que voltar para 60% rapidamente, né? Então, essa é a coisa. Quer dizer, nós estamos dando graus de liberdade também a vocês a operarem, né? Quer dizer, a gente não vai operar por vocês. A gente está dizendo o seguinte, é ideal vocês praticarem vazões até 80 metros por segundo. Mas não quer dizer que vocês imediatamente vão praticar as vazões de 80. Vai ser em função da política que vocês acharem mais adequada, tá certo? Para o reservatório. Então, vocês têm graus de liberdade. Ok, entendi. Obrigado.
Ok. Bom, então nessa lógica de ter uma política pré-definida, então o que foi que a ANA fez? A ANA encaminhou para o ONS, e eu vou apresentar na tela, tá certo? Um ofício que eu tinha me comprometido de falar isso com vocês. O que era esse ofício? Esse ofício era no sentido de dizer assim, ó, está chegando o momento, tá certo? De nós termos uma discussão sobre uma política mais duradoura que leve em conta as peculiaridades da bacia, tem uma dimensão sistêmica, tá certo? Envolvendo o sistema integrado do SIM como um todo, que é o Sistema Integrado Nacional, tá certo? Então, a agência, ela elaborou um ofício, tá certo? Que diz assim, eu vou ler, tá certo? E vou comentar o ofício. Então, desde março de 2019, a ANA instalou a Sala de Crise do Paranapanema, com o objetivo de promover o acompanhamento sistemático das condições hidrometeorológicas da bacia e a situação de armazenamento do reservatório do Rio Paranapanema, em decorrência das condições adversas de precipitação observadas ao longo de 2018 e 2019. Nas reuniões da Sala de Crise, ficou clara a necessidade de que sejam estabelecidas condições adicionais. A gente está falando aqui de condições adicionais. As condições de operação do que o sistema tem vão ser respeitadas. Restrições, tudo mais. Estou falando de condições adicionais, que propiciem maior resiliência ao conjunto de reservatórios da bacia do Paranapanema, considerando, inclusive, o caráter estratégico desse sistema para o Sistema Interligado Nacional. Você também não pode desconectar a bacia do Paranapanema do Sistema Integrado Nacional. O objetivo é que as condições adicionais de operação sejam robustas e suficientes para possibilitar a operação do reservatório em momentos de não normalidade, como nós estamos passando atualmente, sem comprometer o atendimento aos usos múltiplos e conferindo maior segurança normativa aos atores envolvidos. Tem também um caráter importante, que a Rio Paranapanema Energia, agente responsável pela operação dos reservatórios, da grande maioria dos reservatórios, entrou com um pedido de outorga de direito de uso das águas das suas usinas, o que torna oportuno, nesse momento, então, que sejam fixadas as condições de operação numa dimensão sistêmica envolvendo todos os reservatórios. Bom, então, em vista disso, nós solicitamos, considerando a determinação legal para que a ANA faça essas condições de operação, solicitamos contribuições, considerações e alternativas para o estabelecimento de condições adicionais de operação para o sistema de reservatórios. Então, nós encaminhamos esse ofício ao ONS, esperamos que o ONS se debruce junto com os agentes sobre essa questão, então logo nós tenhamos as propostas iniciais e considerações iniciais, nós vamos discutir amplamente com vocês para que, numa visão mais de prazo mediano, até o final do período seco, a gente tenha condições de estabelecer uma regra mais duradoura. A exemplo que nós fizemos em outras bacias do Brasil, como Paraíba do Sul, São Francisco, e outras que nós temos regras pré-definidas para a operação dos sistemas, levando em conta o caráter sistêmico, né? Você não pode separar a bacia do Paranapanema do restante do Sistema Integrado Nacional, mas também observando as peculiaridades locais, tá? Então, nós mandamos esse ofício. Então, logo a gente receba as primeiras contribuições do ONS, nós vamos discutir com vocês amplamente essas medidas que a gente pode adotar, tá? Então, isso eu acho que é importante todos terem conhecimento que isso está em andamento e que nós vamos procurar discutir com vocês. Bom, nesse momento, alguém tem alguma consideração mais ampla que gostaria de fazer ou alguma informação adicional? Sim, por favor. Comitê. Então, o comitê, eu entendo e acho muito oportuno esse ofício, a forma como a gente está vendo a questão da gestão interligada no sistema nacional, e o comitê tem se debruçado em cima, né, de todas essas questões que envolvem a operação do reservatório e a questão também de garantia de água para outros usos no reservatório. E nós estamos com o professor César Leal, que é o coordenador
da nossa Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, e o começo da reunião a gente não tinha o áudio, eu não sei se ele chegou a falar, mas fruto aí de algumas discussões da nossa Câmara Técnica, nós gostaríamos também de fazer, como foi falado na última reunião, eu não sei se o Devani está aqui, acho que não está, né, do Programa Produtor de Água da ANA, mas a gente, em cima dessa avaliação de uma forma mais abrangente, que envolve toda essa questão que nós estamos vivenciando aqui na sala de crise, a gente gostaria de fazer algumas considerações do comitê para que todos que estão participando aqui da sala de situação pudessem também, no momento de avaliação até dessas pessoas colocadas no ofício, pudessem avaliar. Então, não sei se esse seria o momento do professor César poder colocar aí essa preocupação, essas questões que o comitê está levantando também com relação à situação que nós estamos vivendo aqui no Paranapanema. Eu acho que o momento é importante. Só separando duas coisas para deixar bem claro. Quer dizer, vamos dizer, nosso mandato, que é no meu principalmente, em termos de definição de condições de operação de reservatório, envolve os recursos disponíveis que eu tenho. Tá? Então, o recurso disponível que eu tenho são os reservatórios nas condições que estão hoje. Todas as coisas que levam, por exemplo, na discussão com o São Francisco, a primeira discussão foi o que o comitê começou a dizer na primeira reunião, que primeiro fazia a revitalização de bacia e depois a gente discutia regras. Então, isso reverteu, o próprio comitê entendeu que essa medida é uma medida de longo prazo, de médio prazo, com outros atores envolvidos, e estabeleceu conosco o regramento que hoje vive no São Francisco. Tá? Então, eu não gostaria que a proposta fosse simplesmente assim, vamos revitalizar a bacia, plantar, fazer produtor de água, fazer tudo e depois a gente estabelecer regras. Eu vou ter que fazer regras, tá certo? Nós vamos ter que fazer regras em função das condições que nós temos vigentes hoje. Se as condições melhorarem, nós vamos fazer regras adicionais melhores e com mais graus de liberdade. Mas nós vivemos momentos críticos, vazões baixas e temos que nos preparar para enfrentar novamente essas situações com toda a resiliência que for possível. Então, você tem razão, você está com liberdade de pedir ao professor para fazer comentários agora sobre essa situação. Mas eu faço essa ressalva, tá certo? Que a gente não pode, vamos dizer assim, condicionar o estabelecimento de regras a pré-condições de revitalização da bacia. Ok, não, Joaquim, não foi essa a intenção. O que eu coloquei, nós entendemos a importância do estabelecimento de regras, de tudo isso que está caminhando na sala de situação, mas nós entendemos que só isso não basta. Nós também temos que ter, assim como você citou o caso de São Francisco, nós temos também que ter um olhar um pouco mais amplo. Então, esse momento de como as coisas vão acontecer, isso vai ser pactuado com todos os envolvidos, mas eu acho que a questão tem que ser colocada. E concordo com você, primeiro nós vamos estabelecer a regra, mas eu gostaria que o professor César fizesse aí a colocação aí do ponto de vista dos comitês para que todos conhecessem. Boa tarde a todos e todas. Desculpem, no início a gente estava sem o som, não pudemos acompanhar a parte inicial. Agradecemos aí a oportunidade e, como já comentado na reunião anterior, né, de fato, a gente entende como muito oportuno, né, e necessário essa visão sistêmica, né, e aumentar a resiliência da bacia e de todo o sistema nacional também ligado à produção de energia. Mas, do ponto de vista também do comitê, há uma preocupação forte com a execução, particularmente nesse momento, do plano integrado de gerenciamento de recursos hídricos. Né? Então, em cima dessa preocupação, nós montamos uma pequena apresentação, mas que acho que podemos sintetizar do ponto de vista de que essa crise hídrica, né, que estamos passando no Paranapanema, ela está num contexto amplo, né, das mudanças climáticas, né, globais e também de um modelo de sociedade, um modelo de consumo, de produção e de consumo. O nosso plano tem dois programas importantes, que é o de conservação ambiental e o programa de agropecuária.
E esses programas, nos seus subprogramas, trazem a preocupação, né, preocupação então, pedir só para o Sandro a parte final, né, não precisa ser a apresentação toda. Permita, Joaquim, muito rápido, poucos minutos, a gente até. Tem toda uma parte inicial que a gente... Você vai tentar fazer a apresentação por aí, né? Que talvez as pessoas não consigam ver. Se você mandar para o meu e-mail, então, eu posso fazer por aqui. É por isso que eu estou te falando. Se você mandar a apresentação para o meu e-mail, eu faço a apresentação passando aqui. Porque talvez o equipamento não permita que os demais participantes vejam. É isso. Tá, deixa eu te mandar então. Qual que é o seu e-mail, Joaquim? joaquim@ana.gov.br. Aí fica mais fácil, porque todo mundo vai poder ver. Tá. Você pode ir falando e mandando, que aí eu na sequência eu já boto na tela, tá? Não se preocupe. Joaquim@ana.gov.br. Que a gente tá vendo, mas fica distorcido. É isso que eu queria dizer para você. Ok, Joaquim, vê se chegou aí. E como que eu volto lá, então? Não, Sandra, não precisa, ele vai projetar então, para ele. Como que eu volto? Acho que é só lá em cima, né? Onde? Daquele lado do lado, né? Aqui? Você pode voltar para o modo sem ser apresentação, que aí, assim que chegar aqui, eu consigo mandar. Então, a apresentação, ela tem uma parte inicial, que eu já vou mencionando, depois a gente pode discussar, que é um pouco do contexto que é a unidade de gestão, né? Que é a bacia hidrográfica Paranapanema, para efeitos de gestão, ela é maior, né? Envolve também o Santo Anastácio. Aí algumas informações sobre os municípios que estão envolvidos, a população, mais de 5 milhões de pessoas, né? E... só um negócio, você mandou para joaquim@ana.gov.br, né? Tá na sua casa. É porque às vezes, quando você está mandando pelo celular, às vezes fica preso na sua caixa de saída, porque a mensagem é grande, é por isso. Tá? Vê se não está preso na sua caixa de saída. Pois não, vou checar aqui. Aqui diz que foi, viu, Joaquim? Joaquim@ana.gov.br. Porque não chegou, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Eu pedi aqui. Sandra, pode voltar. Então tente você passar, mas eu acredito que algumas pessoas vão ter dificuldade de ver, mas tente passar por você aí. Bota em modo apresentação e passa. Volta lá, Sandra, no sistema. Aqui. Volta na sala, né? Na sala. Lá em cima, apresentação. Apresentação. Aí, apresentar. Ok. Aqui, ok? Vem na... vai. E aí dá... Deixa eu apresentar. Pronto, tá na tela. Pronto, tá na tela. Tá, então eu vou fazer bem rápido. Então, qual é a ideia central, né? Discutir segurança hídrica e geração de energia elétrica na unidade Paranapanema, que é maior do que a bacia, envolve Santo Anastácio. E a síntese é a proposta para executar 2 programas do plano. Essa parte inicial é só um contexto, que não é o caso de falar aqui, né, mas, enfim, do que é a bacia, a sua extensão, e os comitês, são 7 comitês envolvidos. A crise hídrica, que não precisa, todos sabem, né, as informações estão aí, pode passar, sabe? Então é uma bacia muito importante para a geração de energia, né? Incluindo aí a hidrelétrica de Porto Primavera, são 13 hidrelétricas, várias centrais elétricas, né? E há, segundo o nosso plano, 57 estudos para aproveitamento. Então, uma bacia muito importante para a geração de energia do país. Próximo. Tem muitos problemas de erosão, esses mapas estão sintetizados, mas também estão no plano, um deles, outros são estudos mais recentes, mostrando que há vários problemas de erosão, principalmente do lado paulista, no Pontal, no médio, né, um pouco também no alto,
E depois, do lado paranaense, é onde está a represa de Chavantes, também tem bastante problema de erosão. Então, controlar a erosão dos solos é algo fundamental até para essa geração de energia. Aí a proposta vai para o Alto Paranapanema, que pegando os lados de São Paulo e Paraná, que mostra os dados do plano, que 5 unidades de planejamento estão, uma só tem mais do que 20% de vegetação, que é o Alto Paranapanema margem esquerda, e as outras sempre abaixo aí dos 20%, seria um valor aproximado aí das reservas florestais. Próximo. Aí nós fizemos um levantamento com base num estudo feito por uma fundação, que obviamente é uma coisa preliminar, precisa aí um estudo mais detalhado, mas esse estudo mostrou que, embora tenha vegetação no alto curso, nas áreas de preservação permanente, 73% das áreas de preservação permanente, considerando aquela metodologia e o Código Florestal, 73% não tem vegetação nativa, o que é muito sério. Então, a ser comprovado, precisaria uma intensa recuperação das APPs. Então, controle de erosão e APPs. E aí nós temos que trabalhar nisso no contexto das mudanças climáticas globais, essa situação dramática que estamos vivendo, pode agravar ou pode atenuar, enfim. Há um compromisso também do país com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que abre para vários ODS. Então a gente poderia olhar esses ODS e, a partir disso, também pensar como trabalhar de uma forma integrada o Paranapanema. Segurança hídrica, que é um plano nacional publicado recentemente pela ANA, e segurança energética, que é um conceito também que passa por muitas questões, mas que aqui simplificadamente seria a gente pensar na geração de energia, uma garantia de geração de energia, tendo os reservatórios e o solo, e as águas, e as matas bem cuidadas. E tem várias experiências nacionais nesse sentido, até pelo governo federal nisso. Conceito de segurança hídrica, que basicamente tem 4 dimensões, entre elas está a resiliência a eventos extremos, como secas e inundações, que é um dos compromissos aí mencionados no ofício, um dos temas, né? Aumentar a resiliência. Junto com as outras questões, então, preservação dos ecossistemas, garantia de acesso à água e tal. O Plano Nacional de Segurança Hídrica, ele não está tão integrado com a segurança energética, acho que foi uma opção metodológica, mas enfim, podemos ter aí o próximo slide, que a ideia central seria essa, então, a todos, né, que o comitê enxerga que essa crise hídrica, com todos os riscos e perigos, é uma grande oportunidade para discutirmos o plano do Paranapanema, que foi planejado, pactuado, ser executado, com segurança hídrica, segurança energética, com benefício para a geração de energia e os demais usos da água na bacia, com sustentabilidade. Essa seria a síntese da concepção e agora sim a proposta, né? Então, o plano, não vamos detalhar, mas 12 programas, 37 subprogramas e 123 ações. Dentre esses, 2 poderiam ser considerados prioritários para esse trabalho, que é a conservação ambiental, promover ações para a recuperação e proteção das condições ambientais da bacia e aumentar a disponibilidade hídrica e qualidade de água, com seus subprogramas e ações detalhadas. São 2 subprogramas e 6 ações. Na sequência, a parte agropecuária, porque tem muita produção agrícola, muita irrigação, principalmente no Alto Paranapanema, tem muita demanda. Então, voltado a controlar, né, recuperar as áreas degradadas, ampliar as práticas conservacionistas, né, de solo e de água, aumentando a infiltração, controlando o escoamento, então, e também o processo erosivo. E a qualidade da água também, de acordo com fontes de poluição difusa. 4 programas e subprogramas. E aí, sinteticamente, estabelecer uma parceria no âmbito dessa sala de situação ou em outro ambiente, entre o comitê, os comitês afluentes, os OGAEs, os órgãos gestores, prefeituras, universidades e outros parceiros para executar o plano do Paranapanema, particularmente esses 2 programas. Fomentar a elaboração de estudos, né, que previstos no plano, que embasem a execução desses programas, subprogramas e tal. Aí, recortando para os reservatórios de Jurumirim e Chavantes, porque a bacia é muito grande, mesmo assim, então seria um recorte, também são áreas grandes, mas proporcionalmente uma parte da bacia no alto curso. E finalizando, a partir dessa articulação de uma pactuação, estudos elaborados, aí se buscar como fazer os estudos, passar para a fase de definir projetos
que possam trabalhar nesse sentido, aí sim, mais claramente voltado à restauração, conservação de solos, de água e tal. E um amplo processo de comunicação e mobilização social de tudo que está acontecendo, né, para ressaltar para a população as ações que estão sendo feitas e também o compromisso para a segurança hídrica e segurança energética. Ou seja, a proposta em síntese seria como o plano do Paranapanema pode ser incorporado nesse amplo debate aí de propostas, né, para a segurança hídrica da bacia e segurança energética, e possa vir a compor, né, essas diretrizes desse momento de licenciamento ambiental. É isso, basicamente, Joaquim. Ok, eu acho que todos viram, né? Que nós aqui conseguimos ver com perfeição. Quer dizer, eu acredito que todo mundo conseguiu ver. Se todos conseguisse em um computador mandar a sua apresentação, que eu depois passo para todos, tá? Se você pudesse depois encaminhar para mim, ou nesse e-mail que você recebe as apresentações que a Ana manda, esse corte, tá? Vamos tentar pactuar o que eu fiz com o São Francisco. Na reunião de sala de crise aqui do São Francisco, que agora a gente já transformou em reuniões de sala de situação, de acompanhamento, que entramos num período de uma certa normalidade na bacia lá. Então, nós definimos o seguinte: a reunião tinha duas partes. Uma parte que era essa parte que coordenada por nós, particularmente, que é essa questão da operação do sistema, previsões, dados de chuva, previsões de chuva, esse tipo de coisa. E uma segunda parte, que aí eu abriria uma discussão com vocês, se vocês concordariam de ser co-dirigentes dessa segunda parte, né? O que é co-dirigentes? Corresponsáveis por ela também. Era no sentido de identificar pessoas que deveriam participar dessa reunião, encaminhando os ofícios, chamando as pessoas. Porque das pessoas que estão participando aqui, eu consigo trazer as pessoas que estão ligadas diretamente ao tema da gestão mais operacional dos reservatórios. Mas vocês têm outros atores que gostariam de envolver nesse processo. Então, esses outros atores que gostariam de envolver nesse processo, vocês fariam o convite para também participarem dessa reunião, e nós teríamos uma reunião dividida em duas partes. A primeira parte, essa tradicional que nós fazemos aqui, e uma segunda parte tratando desses assuntos que vocês gostariam e colocaram com propriedade, que era importante também discutir. Então, o que é que vocês acham, comitê? Quer dizer, a gente poderia ter essa parceria. Eu continuaria fazendo convites normais para todas essas pessoas que eu já faço o convite, e vocês agregariam novas pessoas que vocês entenderiam que deveria participar também desse evento. Comitê. Ok. Eu concordo, Joaquim. Eu acho que a nossa intenção foi colocar a questão na mesa para que todos aí tenham um entendimento, abram um pouco o olhar além da operação, né? E eu acho que sim, eu acho que seria muito bom a gente, a partir de agora, então, ter dois momentos da reunião, onde a gente vá conversando também, além das regras de operação, conversando sobre outras questões que envolvem aí o uso dos reservatórios, que envolvem aí a gestão da bacia hidrográfica. Então, a minha sugestão, nós temos aqui o escritório de apoio do Paranapanema, na pessoa da Priscila, que está escondidinha aqui no canto, né? E aí, se o professor César concordar, então a gente fica aqui nessa direção da nossa sala de situação e vamos caminhar o comitê nessa articulação do que pode ser feito mais à frente, né, na questão dos reservatórios, e a gente vai, então, agregando outras pessoas, outros parceiros na reunião, e quem sabe, no futuro, não muito distante, a gente faça uma reunião presencial também, com algumas pessoas chaves para tratar dessa questão. Mas eu acho que é isso. A nossa intenção era colocar a questão aqui para que todos tivessem conhecimento do que o comitê está discutindo aí nas suas reuniões de Câmara Técnica. Ok, então, vamos fazer assim, como eu lhe disse,
nós vamos ser coordenadores desse processo da parte 2, tá certo? Na parte 1 continua a coordenação da agência, mas na parte 2 o apoio todo é da ANA, quer dizer, toda essa parte de tecnológica, de abrir a sala de situação, fazer tudo, mandar os convites explicando como as pessoas podem acessar, tudo isso a ANA continua se responsabilizando para apoiar vocês, tá? Agora, a indicação das pessoas que deviam vir e a motivação dessas pessoas também, porque não adianta só mandar um convite sem explicar tudo isso que vocês estão explicando, né? Para motivar, por exemplo, a participação dos governos dos estados, né? Nesse processo, de outras entidades que também pudessem participar do processo com mais frequência e com mais interesse, né? Então, podemos fechar desse jeito? Você, depois, se você conseguir, me dá uma lista das pessoas que você gostaria de convidar, tá certo? E eu passo para ele todas as instruções de como entrar na sala de situação, tá certo? Então, você faria, vamos dizer assim, em princípio, o convite para elas participarem e eu reforçaria no sentido de detalhar como eles podem participar na parte mais tecnológica, de informar como é o acesso, como é que tem que fazer. Fechamos desse jeito? E na coordenação da reunião, no momento que for necessário, eu passo para você e você conduz, então, as apresentações que vocês acharem adequadas. A única coisa que eu peço é que, quando tiverem apresentações, é interessante que sejam enviadas para nós, que nós passemos daqui, tá certo? Porque fica mais simples o controle das apresentações, tá? Só isso. Então, podemos fazer desse jeito, né? Então vamos compartilhar o horário, aproveitar e maximizar o esforço de estar todo mundo aqui nesse horário e dar os 2 temas que são relevantes, tá? Cada um com sua identidade própria, mas interagindo os 2 nesse ambiente, tá bom? Bom, como eu sempre faço, a gente tem que marcar a próxima reunião, certo? Então, pelo meu calendário aqui, um mês, mais ou menos 16 de agosto, que é uma sexta-feira também. Eu tenho mantido um certo padrão para que a gente se habitue a esse padrão, tá? Então, é 16 de agosto, às 15 horas, tá certo? Então, eu não sei se... Diga, você não é uma data fechada, você pode dizer outra, diga. Eu queria verificar a possibilidade, se 14, 15, 16, os comitês paulistas fazem um grande encontro estadual aqui em São Paulo. Então, nós não vamos ter como participar, né, os 3 comitês afluentes do Paranapanema. Então, se seria possível, ou dia 23. Ou 23. 23, pode ser. Pronto, então fechamos dia 23, tá? Fechamos a data de 23 como uma data importante para a continuidade da nossa conversa, tá? 23, mantemos esse horário, que é um horário conveniente, 15 horas, e fazemos já a agregação das 2 pautas, né? Essa parte mais operacional e uma parte mais ampla, que é a aplicação do plano estratégico de vocês, tá? Podemos fechar desse jeito? Então, data 23, eu coloco também só à minha disposição, como eu fiz da vez passada, eu disse, ó, se você marcar com uma certa antecedência, eu posso ver a minha participação pessoal, presencial, se você conseguir agendar com uma certa antecedência, para poder também me programar e tal. Então, se você tiver essa condição, não sei se você já tem alguma coisa programada, mas eu me coloco à disposição de você também de participar, tá certo? Presencialmente de algum evento que você ache importante, tá certo? Mas desde que você também, como eu estou dizendo, me dê um certo grau de liberdade de me programar antecipado, tá certo? Ok, Joaquim, eu acho que a gente vai, enquanto comitê, caminhar um pouco mais aí com a proposta, deixando ela mais clara a todos os parceiros, e talvez até a pertinência da reunião presencial acontecer em Brasília, tá? Mas aí a gente avisa com Fica à sua disposição. Fica à sua disposição. Só me coloca à disposição de você para esse debate, tá certo? Bom, então, eu só queria agradecer a todos. Eu acho que
cada dia mais vocês vão entendendo o caráter dessa reunião. É um caráter que tem o sentido de vocês participarem e interagirem com o processo, quer dizer, e não simplesmente receberem as notícias de que como é que vai ser feito. Eu acho que aqui as posições são abertas para o diálogo e que nós estamos conseguindo, né, nesse momento de dificuldade, um certo equilíbrio na bacia e trazendo para uma condição de, não chamaria de normalidade, mas uma busca da normalidade, né? Então, muito obrigado a todos e até o dia 23. Obrigado.